Ô, Gão, ali estava traduzido nos números, né? Vamos traduzir para o português que todo mundo entende. O atleticano não gosta da Arena MRV. Não gosta, pronto. Pode seguir, Léo. Outra postagem minha, Léo, por exemplo, é o desempenho em competições internacionais na Arena MRV. Que nenhum time no Brasil deve ter esses números no estádio como o Galo tem na Arena MRV. É claro que, principalmente a parte da acústica, mexeu muito no que o atleticano gosta, que é fazer a festa dentro de campo. Mas o atleticano gosta, é a nossa casa, e eu acho que essa relação vai muito além, que vai na relação com o torcedor no dia a dia. Eu acho que realmente parece muito mesmo com o Atlético, mesmo na Arena MRV. Não tem um título ganho lá dentro, lá perdeu pro Flamengo, já perdeu pro Cruzeiro também lá dentro, perde para todo mundo, disputa, chega na final. E, é isso mesmo, eu gosto dela que ela causa uma inveja enorme no Cruzeirense, que não tem estádio, e que quando só anunciou um lote em Betim, vocês pegaram moto e foram lá fazer festa no lote em Betim. Vai voltar, cara. Um lateral com as características que o Arthur Jorge gosta, né? Ofensivo, que atua muitas das vezes como um ponta, que faz muito bem essa transição, ganha espaço, ganha campo, ganha terreno no campo do adversário. Então, ou seja, a gente pode até chegar a perder o Kaique, e essa novela não terminou ainda da saída do Kaique não, viu, Leopoldo Siqueira? Teve reviravoltas, e a gente pode até explicar melhor isso depois pro nosso telespectador aí. Enfim, uma grande contratação do Cruzeiro, Leopoldo Siqueira. O Como estaria até já olhando outros mercados aí, né? Porque foi o salário do Kaique. Pegou o salário, pegou também uma outra possibilidade de ir para um outro lugar, mas que a conversa não deu um andamento assim. Enfim, mas né? que ele vai sair, vai, né? Acho que nessa janela não tem como segurar o Kaique, não. O Gabriel Rojas já está de volta à Argentina. Nessa primeira vinda a Belo Horizonte, uma breve passagem. Nem um dia direito, mas estava tudo programado. Chegou, fez exames e foi embora. Tá curtindo as férias de novo com a família e os amigos. Nas primeiras palavras em solo mineiro, o jogador falou sobre as principais características dele. Sí, me gusta más atacar y asistir a mis compañeros. Este último tiempo que las estadísticas fueron muy buenas, pero nada, siempre perfil bajo el trabajar. Em conversa com o jornalista argentino Nico Giardini, setorista do Racing, ele falou mais sobre o lateral esquerdo. Él no es un lateral que solamente corra la banda. También tiene un buen criterio para asociarse con los mediocampistas y con los extremos. Es un jugador que le gusta pisar la pelota y que muchas veces prefiere crear una jugada a él mismo antes que pasársela a un compañero. Lo que les puedo decir de los números que tiene en Racing es que en 140 partidos brindó 23 asistencias, hizo 5 goles. Es un jugador que le gusta atacar constantemente, o al menos en el esquema de Racing sí que le permitía ser prácticamente un extremo. Entonces aprendió también a jugar con línea de 3 defensores, siendo prácticamente un carrilero por izquierda, pero también jugó muchos partidos con línea de 4 defensores. Cuando Rojas llegó a Racing, él hizo que no se extrañe a Mena, pero seguramente ahora los hinchas de Racing sí que lo vayan a extrañar a él. Nos exames feitos em Belo Horizonte, Gabriel Rojas foi aprovado e espera a vez de se apresentar oficialmente no clube no próximo dia 22. Uma curiosidade é que o jogador tem como referência um grande ídolo celeste, do mesmo país dele e que jogava na mesma posição. No, Sorín es el mejor de todo, no hay comparación. Nada, yo tengo que hacer mi propia historia, así que nada, estoy muy feliz. Aos 28 anos, o jogador chega para a primeira experiência no Brasil. Já atuou, além de times na Argentina, no Uruguai e no México. E prometeu muita dedicação com a camisa do Cruzeiro. Soy un jugador que va a dejar todo, muy trabajador, muy humilde. Espero acoplarme rápido al grupo, a mis compañeros y bueno, ojalá que a fin de año estemos festejando todo lo que tanto deseamos. Em algumas semanas, o Atlético vai estar de volta aos gramados. A expectativa do clube não é só de crescimento em campo. De olho nas arquibancadas, o time alvinegro também espera um público mais presente na arena. E motivo não falta para pensar assim, viu? Afinal de contas, no recorte de 17 jogos, número de partidas disputadas até aqui em 2026, o Galo amarga a pior média de público do estádio. Em 2023, ano da inauguração, foram apenas 9 duelos na arena, com média de 32.937 atleticanos presentes. Nas temporadas seguintes, já igualando a quantidade de confrontos, o cenário fica assim: 33.817 torcedores em 2024, 27.355 em 2025.
e 23.669 em 2026. Como apontam os números, a queda de público na arena começou no ano passado. Coincidência ou não, logo após as decepções de 2024, nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Um cenário que ficou ainda pior depois de mais uma decisão perdida contra o Lanús na Sul-Americana de 2025. Críticas frequentes ao trabalho da SAF também parecem ter contribuído para o afastamento de parte da torcida. Em busca de dias melhores, o Atlético agora tem o segundo semestre pela frente para se fortalecer em campo e nas arquibancadas da arena. Eu havia postado sobre essa questão da queda da média de público da Arena MRV, e esse é um assunto que deveria ser abordado internamente no Atlético, mas principalmente com muita autocrítica. Como no outro dia, em que o Atlético, com 30 minutos de jogo, o torcedor não tinha conseguido acessar a arena, que o Atlético achava que a culpa era do torcedor. E esse é o principal problema do Atlético. Ele não acha que errou, e nesse caso vai muito dos donos, na relação com o atleticano nos últimos anos. Tudo bem que eu já falei também, já abordei, eu sei que foi debatido agora no Conselho da Massa, a questão, por exemplo, do transporte para voltar para casa. A quantidade de ônibus na Arena MRV é limitadíssima. E aí você limita seu público que está indo para a Arena MRV, principalmente que vai voltar para casa pagando 80, 120, 150 reais só de aplicativo para voltar para casa. Porém, o que eu acho que é principal nos últimos anos, quem assumiu o Atlético se distanciou do torcedor, não falava. O Pedro Daniel agora tem falado bastante, mas não falava, não vinha se comunicando. Dentro de campo, um grupo que protestava, que estava distante, que principalmente quando o torcedor estava lá no campo, ele colocou a mão no ouvido para tirar satisfação com o torcedor, apesar de já ter pedido desculpas. Então, de quem causa chuteira, de quem administra o clube, houve sim uma interferência muito grande para que a gente tivesse essa queda de público. E o que você falou está aqui traduzido nos números, né? A queda de 2024 até 2026 na média de torcedores. E só na uma arena. coisa, Léo, caiu a média de renda de 2024, por exemplo, de 2.400.000, a média para 1.100.000. Time barato sai caro demais também, viu? Ô, Gão, ali estava traduzido nos números, né?